Hoje nós vamos falar sobre um mundo onde os dinossauros vagavam pela Terra. Mas não saia correndo pelas suas máquinas do tempo ainda, porque vamos falar sobre um mundo onde os dinossauros vagam pela Terra hoje. Cerca de 200 milhões de anos atrás, o mundo era um lugar muito diferente. Selvas exuberantes cobriam a superfície da Terra, erupções vulcânicas cobriam as paisagens e dinossauros vagavam pela Terra. Então, cerca de 65 milhões de anos atrás, eles desapareceram. Assim, começou um mistério que intrigou os cientistas por anos. O que causou esse misterioso desaparecimento? Hoje em dia, a teoria aceita para este evento de nível de extinção era o impacto de um asteroide de 6 milhas de largura atingindo a face da Terra. 6 milhas! Você consegue imaginar isso? Só para colocar isso em perspectiva, 6 milhas é a mesma altura que um avião comercial voa acima da superfície da Terra. Mas vamos fazer a pergunta: e se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? A extinção dos dinossauros deixou uma grande lacuna ser preenchida no ecossistema da Terra. Isso acabou levando ao surgimento dos mamíferos e à evolução do homem. Os cientistas há muito questionam se a humanidade jamais teria evoluído se esses predadores dominantes ainda existissem para competir. Então, infelizmente, parece que você provavelmente não teria sido amigo de um brontossauro ou companheiro de equipe de um T-Rex. É bem possível que os dinossauros continuassem a evoluir se não tivessem sido exterminados por esse evento de extinção. Isso significa que o mundo seria povoado por dinossauros inteligentes e falantes, trabalhando em escritórios e jogando em times de futebol? Os pesquisadores descobriram que há um evento de extinção aproximadamente a cada 26 milhões de anos, o que significa que os dinossauros provavelmente teriam morrido de qualquer maneira em algum ponto. 26 milhões de anos no ciclo de vida do nosso planeta é um espaço de tempo assustadoramente curto. Então, sim, é improvável que teríamos vivido junto com os dinossauros se eles sobrevivessem à extinção. Se você olhar mais perto e olhar para o céu, verá que eles já podem estar vivendo entre nós. Pássaros! Sim! Os pássaros são parentes distantes dos dinossauros, apesar de sua aparência. Veja, quando eu disse que 65 milhões de anos atrás todos os dinossauros foram extintos, isso não é exato. Uma espécie menor de dinossauro coberta de penas conseguiu sobreviver e evoluir para os pássaros que você vê ao seu redor no mundo hoje. Portanto, da próxima vez que você for dar um passeio pela floresta e ouvir este som adorável, pense em seus parentes distantes e agradeça suas estrelas da sorte por não estar ouvindo esse som. Continue assistindo Curioso Demais. Descubra mais, saiba mais. Hoje estamos falando sobre mamutes peludos e por que eles morreram. Agora, o mundo mudou muito ao longo de sua longa vida e viu inúmeras espécies animais irem e virem. Talvez a espécie animal mais famosa seja os dinossauros, que viveram na Terra por 180 milhões de anos, o que ainda é, na verdade, apenas uma pequena porcentagem dos 4 bilhões e meio de anos de vida da Terra. Outro desses animais famosos é o grande mamute peludo. Agora, os mamutes lanosos, como os conhecemos, chegaram pela primeira vez há cerca de 400 mil anos e só desapareceram no Círculo Polar Ártico há 4 mil anos. Mamutes peludos não eram tão enormes quanto você pode pensar, medindo quase mesmo que um elefante africano moderno, cerca de 13 a 15 pés de altura, o que não é exatamente tite. Como elefantes, eles estavam armados com 2 enormes presas e troncos poderosos, bem como uma espessa cobertura de pele que os ajudava a sobreviver em climas mais frios. Então, por que esses gigantes lanosos morreram? Bem, os cientistas ainda não concordam totalmente sobre a razão principal, mas há uma série de fatores a serem considerados. Em primeiro lugar, na época que a maioria dos mamutes parece ter começado a morrer, cerca de 40 mil anos atrás, a Terra estava passando por uma grande mudança climática. Isso pode ter causado uma redução no habitat natural dos mamutes lanosos. Nossos ancestrais distantes também começaram a fazer o uso mais frequente de armas em suas expedições de caça, sugerindo que nos tornamos matadores mais eficientes e fomos capazes de caçar os gigantes com mais sucesso. É importante lembrar que espécies animais maiores tendem a ser mais suscetíveis a esses tipos de eventos, pois tendem a ter populações menores e taxas de reprodução menor. À medida que a população diminuía ainda mais, os defeitos genéticos se tornaram mais comuns. Agora, esses defeitos podem causar coisas como um olfato mais fraco, interrupção de seus padrões de acasalamento e processamento menos eficiente de proteínas, tornando mais difícil para os animais se alimentarem e comerem o suficiente. É provável que a coincidência desses fatores tenha causado a morte dos mamutes.
Atualmente, além de vestígios biológicos e registros fósseis, o único outro registro de mamutes é a sua presença em pinturas rupestres em todo o mundo. Essas pinturas ajudam a nos dar uma ideia da vida selvagem nativa que existia na época das pinturas. A recente descoberta de material genético de restos relativamente frescos e bem preservados levantou a ideia de que mamutes podem ser clonados e reintroduzidos no reino animal. Embora, como você já deve se lembrar do nosso vídeo anterior sobre a clonagem de espécies extintas, isso pode ser possível um dia, mas certamente não tão cedo, infelizmente. Então, aí está a nossa explicação de por que os mamutes peludos morreram. A datação do carbono, também conhecida como datação por radiocarbono ou datação por carbono 14, é um processo que permite aos cientistas determinar a idade de um objeto que contém material orgânico. Agora, esse processo foi concebido no final dos anos 1940 e depende de uma substância muito específica, um isótopo radioativo chamado carbono 14. É chamado assim porque tem 6 prótons e 8 nêutrons, e 6 mais 8, você sabe. É o tipo mais raro de 3 isótopos de carbono na Terra, existindo apenas em pequenas quantidades. Essencialmente, a ideia é simples. O carbono 14 é criado na atmosfera da Terra e então absorvido por toda a vida orgânica. Quando esse organismo morre, ele começa a perder carbono de sua estrutura à medida que passa por um processo chamado decaimento radioativo. Os cientistas descobriram o que é a meia-vida radioativa do carbono 14. A meia-vida radioativa é simplesmente o tempo que a metade de qualquer substância radioativa leva para se decompor. Este é um processo muito comum usado para datar achados arqueológicos e paleontológicos. Ele pode ser usado para datar com precisão restos de até 50 mil anos. Mas também deve levar em consideração outros fatores, como a emissão de gases de combustíveis fósseis no meio ambiente, que reduziu significativamente a quantidade de carbono 14 na atmosfera durante a Revolução Industrial, e o evento de testes nucleares acima do solo realizados na década de 1950, que drasticamente aumentou o carbono 14 na época para quase o dobro dos números anteriores. Originalmente, o decaimento foi medido usando máquinas de contagem beta medindo a quantidade de radiação beta emitida pela decadência de átomos de carbono 14 em qualquer amostra. Um método mais moderno é usar a espectronomia de massa do acelerador, que conta todos os átomos de carbono 14 em uma amostra, e não apenas aqueles que estão decaindo enquanto a leitura está sendo feita. Isso pode ser usado para datar amostras muito menores, como fragmentos de ossos e até vagens de sementes. É extremamente útil para nós ter um método científico de datação de achados arqueológicos, pois permite que historiadores e cientistas de todo o mundo construam uma linha do tempo prática para quando certos animais viviam e para a ordem em que ferramentas, invenções e materiais de construção foram desenvolvidos. Então, da próxima vez que você estiver em um museu e ver algo com um minúsculo ano próximo a ele entre colchetes, pare um momento para apreciar o quanto a ciência foi usada para escrever aquele rótulo para seu benefício. Então aí está, os segredos da datação por carbono. Se você tem qualquer outro grande conhecimento científico que gostaria de aprender, por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Caso contrário, nos vemos na próxima vez para mais ciência emocionante. Hoje pensei em compartilhar alguns segredos do profundo Mar Azul. É um fato frequentemente declarado que sabemos mais sobre o espaço do que realmente sabemos sobre nossos próprios oceanos. Os oceanos compreendem cerca de 2/3 da totalidade da superfície da Terra e contêm uma grande quantidade de segredos. A profundidade média do oceano é de pouco mais de 12 mil pés, mas a parte mais profunda do oceano é uma seção da Fossa das Marianas, chamada de Desafiador, com uma profundidade de 36.070 pés. Isso é mais profundo do que o teto de voo da maioria dos jatos jumbo comerciais e tão profundo que, se o Monte Everest fosse colocado nas profundezas, ainda teria mais 1 quilômetro de água no topo. A área leva o nome do HMS Challenger, um navio da Marinha Real que inspecionou a área em 1951. As primeiras pessoas a submergir e explorar as profundezas foram Jack Picard, um oceanógrafo francês, e Don Walsh, um tenente da Marinha dos Estados Unidos. Eles fizeram isso em 1960, atingindo uma profundidade de quase 36 mil pés em um navio submersível chamado Bathurst Trieste, que usava gasolina para ajudar a proteger o navio das pressões das águas profundas. A própria trincheira é formada pela placa tectônica Mariana, forçando a placa do Pacífico por baixo dela. Ao testar o Trieste, Pickard conseguiu quebrar o recorde de voo em balão de altitude mais alta, o que significa que ele detém o recorde de voo mais alto e mergulho mais profundo. A descida até a trincheira levou quase 5 horas, mas apenas 3 horas e 15 minutos para retornar à superfície, devido a uma rachadura que começou a se formar na tela de plástico durante a descida. Eles só conseguiram ficar lá embaixo por 20 minutos. Há uma variedade incrível de vida na Terra, mas você pode se surpreender ao saber que 94% de todas as formas de vida conhecidas são aquáticas, o que faz de nós, humanos, uma pequena minoria. Existem mais de 230 milhões de espécies identificadas nos oceanos. Não é muito surpreendente quando você considera que a vida realmente começou a evoluir no mar há cerca de 3 bilhões de anos, mas só começou a evoluir na Terra há 400 milhões de anos. Isso é um bom começo.
Grande parte dessa vida é incrível e algumas das espécies mais antigas do mundo ainda estão nadando. A água-viva, por exemplo, existe há mais tempo do que os dinossauros ou mesmo os tubarões que apareceram pela primeira vez há mais de 650 milhões de anos. Com apenas 5% dos oceanos estimados como explorados, é provável que ainda haja muitas espécies interessantes a serem descobertas. Graças à nossa imaginação selvagem e algum grau de trabalho de ficção científica nos últimos 100 anos, pensamos no fundo do mar como sendo cheio de criaturas gigantescas e assustadoras, mas na verdade há uma grande variedade de animais. Nos últimos anos, estudos foram conduzidos, incluindo visitas do cineasta James Cameron, que lançaram luz sobre eles. Existem, por exemplo, artrópodes, que são crustáceos semelhantes aos camarões, que crescem entre 15 e 30 centímetros de comprimento, muitas vezes mais longos que os artrópodes normais. Existem também criaturas mais incomuns que mal reconhecemos como animais, chamados foraminíferos. Eles sobrevivem com as menores partículas à deriva através da água, usando filamentos tubulares para alcançar e pegar comida das correntes marítimas. Pepinos do mar também crescem no fundo do mar, agrupando-se e enfrentando as correntes de água na tentativa de pegar o máximo de comida possível. Haveria muito mais vida marinha lá, mas devido à ausência de luz e ao extremo frio, assim como à escassez de alimentos, é muito difícil a vida evoluir o suficiente para sobreviver. Curiosamente, a maior cadeia de montanhas do mundo, conhecida como dorsal meso-oceânica, pode ser encontrada quase inteiramente submersa, estendendo-se por uma distância de 65 mil quilômetros. Apesar de ser tão enorme, acredita-se que esta área tenha sido menos explorada do que Marte ou mesmo Vênus. Também se acredita que há muitos milhares de naufrágios nos oceanos no mundo, mais de 1000 naufrágios apenas na costa da Flórida, o que significa que pode haver muito mais histórias sobre o oceano do que em qualquer um dos museus do mundo. Então aqui estão alguns fatos incríveis sobre o fundo do mar. Aqui em nosso adorável planeta Terra temos muitas condições climáticas de áreas diferentes: sol, chuva, neve, granizo, ventos, etc, etc. Mas também temos uma enorme variedade de climas extremos, como tornados, furacões, granizo gigante e super tempestades. Então, pensamos em olhar para alguns dos climas mais incomuns e extremos de todos. Em primeiro lugar, vamos olhar para um lugar que vai de um extremo a outro na queda de um chapéu. Os estados de planície dos Estados Unidos são conhecidos por mudanças dramáticas de temperatura em condições meteorológicas extremas, e isso atingiu o pico em 2017, quando depois de atingir 100 graus Fahrenheit no dia 11 de fevereiro, as temperaturas despencaram e a cidade de Magnum, Oklahoma, registrou neve no Dia dos Namorados pouco mais de 48 horas mais tarde. Em seguida, provavelmente todos nós já vimos um ou dois arco-íris ao mesmo tempo, mas você já viu um arco lunar? Bem, um fotógrafo extraordinariamente sortudo em Montana viu. No verão de 2016, ele tirou essa foto durante uma tempestade de fim de noite. Arcos lunares são extremamente raros. Eles são criados pela luz de uma brilhante lua cheia próxima a uma posição inferior a 42 graus acima do horizonte, iluminando a chuva no ponto oposto de um céu escuro. E essas são algumas condições super específicas. Para o nosso próximo item, precisamos ir um pouco mais para o sul dos Estados Unidos, para o ensolarado estado do Texas, e o Natal Branco de 2004. A cidade de Brownsville registrou seu primeiro dia de nevasca mensurável em 109 anos, e no dia de Natal. E essa frente climática incomum também deu à vizinha Victoria, no Texas, suas 24 horas de neve mais pesadas de todos os tempos, com 35 centímetros. Tivemos flutuações de temperatura, tivemos neve, que tal furacões? Todos nós já vimos fotos de danos que os furacões podem causar, embora imagine que a maioria de nós nunca tenha experienciado um pessoalmente. Bem, em outubro de 2015, o furacão Patrícia atingiu a costa do México com velocidades de vento relatadas de até 215 milhas por hora. Surpreendentemente, apesar dessas velocidades incríveis, apenas 2 mortes foram realmente atribuídas ao furacão, em grande parte devido ao fato que um núcleo do furacão conseguiu se esquivar de várias áreas densamente povoadas. O que mais podemos olhar? Bem, nuvens. Nuvens são uma aposta bastante segura, certo? Bem, se você visitar o Golfo de Carpentária, no norte da Austrália, provavelmente verá um fenômeno chamado nuvens de rolo. Essas nuvens assumem a forma de uma nuvem longa e baixa em forma de tubo que parece rolar pelo céu. Elas podem ter até 1000 km de comprimento, atingir velocidade de 60 km por hora e estar a apenas 100 metros do solo. Estranho, mas pelo menos não é muito perigoso, ao contrário de um raio bola. Os cientistas ainda não encontraram maneiras de explicar esse fenômeno natural que assume a forma de esferas luminosas caindo lentamente pelo céu. Eles podem aparecer no local por vários segundos, ao contrário de um raio normal que desaparece em um flash. Perdoe o trocadilho. Infelizmente, o raio esférico é incrivelmente raro e, portanto, muito difícil de estudar.
E o último, mas dramático item da nossa lista é o fenômeno climático chamado relâmpago vulcânico, que é exatamente o que parece. Também é conhecido como raio sujo e ocorre quando um raio é criado dentro de uma pluma vulcânica. Em uma tempestade normal, o relâmpago é criado por partículas de gelo que colidem rapidamente. Em uma tempestade vulcânica, fragmentos de rocha e cinza são misturados e colidem, criando eletricidade estática que faz o raio se formar, como se um vulcão em erupção não fosse perigoso o suficiente. Então aí está um clima extremo super dramático. Se você souber de qualquer outro tipo de clima e coisas interessantes que viu pessoalmente, informe-nos na seção de comentários. Até a próxima vez e adeus por agora! Existem cerca de 40 mil espécies de aranhas conhecidas e potencialmente milhares mais que não descobrimos. Em seus 400 milhões de anos de existência, elas se espalharam por todos os continentes e dominaram quase todos os ambientes da Terra. Quer você tenha medo de aranhas ou não, você tem que admitir que as aranhas são animais muito impressionantes e bem equipados. Vamos dar uma olhada na ciência por trás do que os torna alguns dos carnívoros mais bem-sucedidos do mundo. Mesmo sendo minúsculos, eles ainda têm órgãos, um sistema circulatório e até um esqueleto, exceto que eles usam seus esqueletos por fora em vez de por dentro, e isso é algo chamado de exoesqueleto. As aranhas também têm pulmões. Agora elas têm dois tipos de pulmão, nenhum dos quais se parece com o pulmão humano. Algumas aranhas têm algo chamado pulmões de livro, e um livro longo tem uma pilha de placas moles chamada lamelas, e o oxigênio passa pelas lamelas, difundindo-se através do tecido e para o sangue. Outras aranhas têm traqueia, que são basicamente tubos respiratórios minúsculos que lhes permitem levar o ar diretamente para o corpo. Como você sabe, algumas aranhas podem ser venenosas e ao lidar com o efeito do veneno de aranha em humanos, existem apenas dois tipos. Alguns venenos de aranha são neurotóxicos, o que significa que afeta o sistema nervoso humano, além do local imediato da picada da aranha. O veneno da aranha viúva negra é neurotóxico. Isso causa rigidez, cãibras e paralisia dos sistemas simpáticos. Outro veneno de aranha pode ser necrótico e causar danos ao tecido ao redor do local da picada. As aranhas reclusas, por exemplo, têm um veneno necrótico. O dano geralmente resulta em bolhas na pele, úlceras e escurecimento dos tecidos locais. As aranhas são famosas por suas formas complexas e variadas de teias de aranha. A seda da aranha é uma proteína formada como um líquido pelas glândulas de seda e extraída de algo chamado fieira, como pasta de dente espremida de um tubo. O fio líquido endurece ao entrar em contato com o ar e sair da fieira, e alguns tipos de fios tornam-se mais resistentes que o aço em proporção a esse tamanho. A maioria dos fios de seda em uma teia de aranha são, na verdade, vários fios de seda fina dispostos de um lado para o outro. As aranhas produziram vários tipos de seda de diferentes tipos de glândulas giratórias. Um tipo de seda produzida por praticamente todas as aranhas é o tipo usado para embrulhar suas presas. Outro tipo de seda é usado para fazer o saco de ovos e outro é o tipo pegajoso, frequentemente usado como parte da teia da aranha. Embora as aranhas sejam geralmente conhecidas por essas teias, essa não é a única maneira que elas têm para pegar comida. Existem 3 outros métodos principais que as aranhas usam para capturar suas presas. Em primeiro lugar, as aranhas sedentárias, que vivem em tocas forradas de seda, saltam para capturar as presas que passam. Algumas aranhas, normalmente ativas, ficam emboscadas em plantas ou cascas de árvores, no solo ou escondidas sob pedras. Outras aranhas, como as caçadoras, vão em busca de suas presas usando seus 8 olhos e pelos corporais incrivelmente sensíveis para detectar o menor movimento no ambiente ao seu redor. A maioria das aranhas tem 8 olhos simples que realmente executam tarefas diferentes. Cada um dos 2 olhos principais de uma aranha tem uma lente simples e uma retina, que é feito de células sensíveis à luz, cujas superfícies apontam para a luz quando ela entra no olho. Agora, esses olhos principais têm um pequeno campo de visão com uma resolução muito alta. Eles são especialmente fortes em aranhas saltadoras. Os olhos secundários de uma aranha também têm lentes, mas as células sensíveis à luz desses olhos apontam para longe da luz, assim como as células semelhantes do olho humano. Os olhos secundários detectam sombras e diferenças entre claro e escuro. Todas as aranhas viajam em torno do seu território imediato a pé, mas você sabia que algumas aranhas aprenderam a voar entre as teias? Então aí está, elas podem ser um pouco assustadoras para alguns de nós e bastante perigosas em algumas partes do mundo, mas não há como negar que as aranhas são uma maravilha natural. Obrigado, pessoal, e sintonizem na próxima vez para mais curiosidades científicas e nos veremos em breve. Até mais!
Você provavelmente já ouviu a expressão visão 20 por 20. Bem, acredita-se que as águias possuam visão 20/5. Isso significa que algo que você pode ver claramente a 1,5 metro de distância, uma águia pode ver claramente a 6 metros de distância. Eu digo que acredita-se nisso. Afinal, como você realiza um teste de visão em uma águia? As águias também têm a capacidade impressionante de dar um zoom no centro de seu campo de visão. Isso permite que elas escolham detalhes realmente específicos. Muito legal, certo? É como carregar um binóculo dentro dos olhos. Quantas cores você consegue ver? Honestamente, dê uma olhada ao redor do mundo e veja quantas cores diferentes você consegue distinguir no que está vendo. Provavelmente, se você olhasse para um campo de grama, seria capaz de distinguir alguns tons diferentes de verde. Mas uma águia, por outro lado, tem uma separação de cores muito melhor em sua visão. Assim, elas podem olhar para um campo de grama e ver centenas de tons diferentes de verde. As águias são capazes de distinguir entre muitos tons e saturações diferentes. Parece uma verdadeira dor de cabeça, se você me perguntar. Então, vamos resolver isso. Se tivéssemos a visão de águia, seríamos capazes de ampliar nossa visão e distinguirmos muitas cores diferentes. Mas também teríamos um campo de visão muito mais amplo. Os olhos das águias estão nas laterais de suas cabeças, não na frente como os nossos. Isso significa que elas são capazes de manter os olhos abertos para as presas de muitas direções diferentes, pois quase podem ver diretamente atrás de si mesmas. Então, por que as águias precisam de uma visão tão poderosa? Bem, elas passam a maior parte do tempo no céu, caçando suas presas como ratos e pequenos lagartos. Portanto, sua visão poderosa permite que avistem suas presas de uma grande distância. Se tivéssemos a visão delas, seria ótimo, mas não seria muito útil no nosso dia a dia. Até a próxima vez. Continue assistindo.